Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosana. Que é o José Brito. A gente está aqui para fazer um vídeo de abertura do nosso canal aqui no YouTube, que vai se chamar Nossa Nossa Vida Vida na na Estrada. Estrada. Que vai ser um canal com o intuito de contar um pouco para vocês como é que é a vida de motoristas de caminhão nas estradas da Europa. Sim, esse é o objetivo principal do nosso canal. Mas antes disso, nesse primeiro vídeo a gente queria se apresentar para vocês, para que vocês saibam quem é que vocês vão estar seguindo, quem são essas pessoas que compõem esse canal, né? Um pouco da nossa história, um pouco da nossa trajetória, o que é que nos trouxe aqui, até aqui, o que é que nos fez tomar essa decisão de nos tornar camionistas, Caminhonista. né? Aqui na Europa. Então, para isso, a gente vai se apresentar um pouco, contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, como eu já falei. Diz aí, amor, um pouquinho como foi que a gente chegou até aqui, né? Pois é, tomamos essa decisão, pá, acho que 2018, né? 2018, é. A decisão de mudança para Para Portugal. Portugal. E nesse período estudamos muito como é que era o comportamento do mercado. A gente sabe, e às vezes, A decisão de migrar não foi uma coisa de uma hora para outra, foi tudo muito bem planejado, né? E exatamente, organizado, como deve ser. Até porque lá no Brasil a gente tem até uma vida equilibrada, né? Tínhamos as nossas profissões, eu era nutricionista no Brasil, e o marido era gestor da área de logística, então a gente já tinha carreiras já estabilizadas, né? A família toda estruturada, mas a gente não tinha o principal, que era a qualidade de vida, que era o que a gente buscava e para a a gente, segurança, né? a segurança, né? Que está incluída nessa questão da qualidade de vida e para os nossos filhos, principalmente. Então, era o básico que a gente queria, Era o essencial, era o né? essencial, né? Era ter uma qualidade de vida em relação aos estudos das crianças, em relação à saúde, em relação ao nosso ir e vir, né? Ter segurança e andar livremente, que era algo que a gente não conseguia ter no Brasil. Então a gente veio com esse objetivo em 2019, né? O planejamento começou em 2018 e em 2019 embarcamos para Portugal, em outubro de 2019. Exatamente, final, né? Foi, 2019 final quase. de 2019. E como é que foi assim que a gente chegou? Não foi fácil. Não foi fácil, né? Tivemos que A vida de imigrante nunca é fácil. nunca, nunca é e nem vai ser, né? Não é, acho que Não vai realmente mudar. não. Por Realmente, mais que a essa pessoa às questão, vezes até tenha condições, que tem pessoas que acham que não, se eu tenho muito dinheiro, vai ser tranquilo, eu vou e pago tudo, mas nem sempre o recurso não é. é, é o suficiente, Não é né? suficiente porque envolve muitas coisas, né? Não é só ter o dinheiro, envolve muita questão psicológica, a saudade, a família que ficou no Brasil, é a saudade de coisas simples, é de uma comida, é de uma festa, é dos amigos. Então, assim, não basta ter dinheiro, imigrar sempre é complicado. E no nosso caso, que a gente veio com criança, também era um ponto a mais, nós viemos com filho, então, filho pequeno, então já é mais um fator a dificultar. Mas graças a Deus passamos. O início foi muito difícil porque fomos pegos pela pandemia, né? Foi logo a seguir veio a pandemia, né? A gente A chegou ao bendita fim de pandemia. 2019 e ao início de 2020 foi o início da pandemia, É. né? A pandemia que mexeu com todo mundo, né? Alterou a rotina de todo mundo, realmente todo mundo, literalmente, o mundo todo parou por conta da pandemia. E as fronteiras fecharam no dia 14 de março de 2020, que era o meu aniversário. Marcou muito, porque foi no dia do meu aniversário, as fronteiras aqui em Portugal fecharam. A gente estava aqui recente, né, há menos de 6 meses, ainda estava tentando se organizar, ainda estava assim, em busca de trabalho, em busca, né, de algumas alternativas de rendimento. Então, assim, foi uma fase bem complicada, né, da nossa É uma vida. fase de turbulência, né? Muito. Foi muito turbulenta essa fase. E pá, eu não desejo que ninguém passe por isso, É ou por que isso que venha passar por isso, né? Por isso que a gente pede sempre as pessoas se organizarem É, muito bem, né? Se resolverem migrar, porque não é fácil. É bom estar o mais organizado possível, principalmente se acontecer os imprevistos como esse, que a gente não você tem que estar contava. realmente preparado para esse tipo de imprevisto, até porque nós que viemos para cá não temos a quem nos acolher, É, não tinha ninguém especificamente não conhecido, temos não tínhamos familiares. familiares, não tínhamos gente conhecida, foi mesmo É, assim, cara e coragem, né? É, até os nossos familiares do Brasil diziam que éramos loucos. Né? Vocês são loucos, vão largar pois tudo é. aqui. Era isso. Vocês são loucos e a gente recebeu muito esse nome de maluco. Eu disse, não, vamos, vamos. Mas a gente veio sempre, desde da altura do planejamento, quando ainda estávamos no Brasil,
era sempre com o pensamento de que a gente vai lá para fazer dar certo, não é? A Exatamente. gente não vai para ver se vai dar certo, a gente vai para fazer dar certo, porque depende da gente, né, de dar certo. E foi isso que a gente fez, né? A gente acabou aqui na altura da pandemia sofrendo um bocado, mas sinceramente fomos naquela altura muito gratos de ter passado pela pandemia estando aqui em Portugal, porque o país ajudou muito, acolheu, as pessoas eram muito respeitosas, né? As pessoas eram muito respeitosas, as pessoas se preocupavam com o próximo. O governo em si, né? Os governantes se preocuparam com todos os residentes, os portugueses, os estrangeiros, os imigrantes, então assim, todos foram acolhidos naquele momento e nesse momento a gente viu que não estava só, a gente não se sentiu desamparado, né? A gente Verdade. teve o amparo necessário para continuar aqui, para não desistir, para não voltar, que na verdade não voltamos por um fio, né? Foi verdade. Porque muitas pessoas voltaram naquela altura, né? Porque a fase aqui estava muito difícil, estava muito complicado. Inclusive amigos nossos voltaram, mas a gente, graças a Deus, com a ajuda de pessoas, de anjos, que eu digo que foram anjos que Deus colocou no nosso caminho, a gente se manteve aqui firme e forte. E as coisas só vieram assim, começaram a melhorar um pouco no final de 2020, né? Quando, só para resumir, na altura da pandemia a gente ficou mesmo sem trabalhar. Não tinha trabalho, a gente não podia sair de casa, a gente não podia sequer andar na rua, que as polícias faziam patrulhamento e mandavam todo mundo para dentro de Só casa. abrimos a janela e já vimos a polícia passar. Não tinha, era carros com letreiro dizendo, né, todos para dentro de casa, aquela coisa. Então, assim, passamos longos meses assim. No final de 2020, acho que mais ou menos setembro, outubro, é que as coisas começaram a abrandar um pouco. E aí voltamos, né, à busca por trabalho e aí começamos a se colocar no mercado. E foi aí que a gente começou um pouco a conseguir andar com as próprias Se pernas, porque até estabilizar. então foi mais difícil. Mais na frente, em outros vídeos, né, que haverão com certeza, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade dessa parte de imigração, principalmente saber dele, como é que foi a história pessoal de cada um, a gente pode contar com mais detalhes, os perrengues, que foram muitos. Pois é. Mas agora a gente pula essa parte da pandemia, que você já sabe que foi difícil, e depois a gente começou a trabalhar no final de 2020 e o que é que acontece? A gente analisou o mercado para ver se a gente conseguiria aqui em Portugal atuar na nossa mesma área de nossa profissão que a gente tinha no Brasil, né? Eu era nutricionista no Brasil, analisei aqui o mercado e, na minha opinião, eu não via vantagens de fazer validação de diploma, né, gastar com o dinheiro, no caso que eu teria que voltar para a universidade, porque no final das contas a remuneração não era tão boa. Então, para mim não valia a pena, senão eu vou enveredar por outra área, vou procurar algo que eu consiga atuar. E aí foi quando, no final de 2020, eu comecei a trabalhar na área de cuidadora de idosos. Marido já entrou logo na área de armazém, né, que aqui é a parte de estoque também, que era a área dele no Brasil, né? E na altura da pandemia realmente estava muito complicado, mas foi no momento desse boom da pandemia que veio a alta necessidade de demanda, né? Junto da logística, o transporte e a Isso. distribuição. E através desse gancho, né, aí a gente faz aquela análise de viabilidade, para onde que é mais viável para a gente Exato, é. atuar. E tem Foi momentos que precisamos interessante tomar isso. decisões. Foi interessante, muito interessante isso, porque foi justamente nessa altura da pandemia que não tem aquela coisa que na hora da adversidade é que você enxerga as oportunidades, né? Que na hora da adversidade, naquele momento de pandemia, a gente abriu os olhos para ver quais foram as funções que não pararam de trabalhar, né? Quais foram as profissões que, pelo contrário, trabalharam muito mais. Então, foi essa área de saúde, né? Médicos, enfermeiros, toda aquela equipe, as cuidadoras também. Inclusive, eu era, na altura, considerada uma trabalhadora essencial. Eu era autorizada a sair de casa e trabalhar, andava com uma cartinha para mostrar ao policial na rua. E a outra área que a gente observou era a área de logística, que era justamente a área dele, né? A área de transporte de bens essenciais, a área de transporte de máscaras e todos aqueles itens que foi preciso, álcool em gel, aquela coisa toda. Bens alimentares, que todo mundo fez aquele estoque, abastecimento, coisas faltando no mercado. Então, assim, a parte de logística não parou. E os caminhonistas, os motoristas de caminhões estão totalmente integrados dentro desse setor de logística. E foi justamente nessa altura, em 2020, que a gente olhou para a cara do outro e disse, como é que será trabalhar com um caminhonista aqui em Portugal, não foi? Pois é, e tivemos que fazer uma análise de como é que é,
local para poder a gente. É bom dizer isso para vocês saberem que a ideia de ser caminhonista já não nasceu do dia para a noite, não foi de agora. Foi desde essa altura da pandemia, 2020, que a gente analisou o mercado, que viu aquele cenário e disse, não, isso aqui é uma profissão boa, é uma profissão que ela é sim essencial, que o mundo precisa dela, né? A economia não gira se não tiver os motoristas indo e vindo, trazendo, abastecendo e tudo, né? Os suprimentos, tudo. E que aqui, graças a Deus, na Europa como um todo, não só em Portugal, ela é valorizada. A gente foi ver, né? Vamos ver aqui quanto é que é um ordenado, vamos ver como é que é a qualidade de vida de um motorista. Lógico, não é um trabalho fácil. Desde essa altura a gente viu, não é fácil. Ele, como era já da área de logística, já entendia bastante também dessa área, né? Já tinha estudado bastante, tinha bastante contato com motoristas e sabia que não era fácil. Mas quando a gente foi ver ali o custo, benefício, vamos colocar na balança, eu disse, não, vale a pena. É porque todo sacrifício tem que haver um retorno. Um retorno, né? na mesma proporção, tem né? que ser autossuficiente para Para valer a pena valer aquele aquele sacrifício. né? É basicamente isso. E aí a gente disse, não, essa aqui realmente é uma boa área. Só que a gente estava em meio à pandemia, a gente ainda estava em processo de legalização e a gente sabia que não seria fácil, não seria do dia para a noite. Mas a gente não largou a ideia. A ideia ficou ali plantada, né, naquela altura, ficou ali plantada. E a gente disse, não, a altura de nos tornarmos motoristas vai chegar, não é agora, porque existem várias etapas. E aí vem a questão da paciência, né? O imigrante tem que ter muita paciência. Muita paciência, exatamente. A paciência, ela tem que andar com nós. Muito. Geralmente eu costumo dizer que muitas pessoas dizem que a gente tem que ser resiliente, né? Mas eu acho que a palavra resiliente ainda não é o suficiente para o imigrante. Tem que ter algo a mais que a resiliência. Percebe? E isso... A paciência, minha gente, quando a gente fala de paciência, é dar tempo ao tempo. É entender que as coisas não vão acontecer da noite para o dia. É entender que não vai melhorar, que você não vai arranjar uma casa para morar da noite para o dia, porque é difícil arranjar uma moradia. O emprego que você quer trabalhar não vai aparecer da noite para o dia. Quando a gente teve essa ideia de ser caminhonistas, a gente ainda estava em processo de legalização em Portugal, o que demora muito, né? Hoje em dia já está bem diferente esse processo, mas naquela altura demorava cerca de 2 anos. Muito. Né? A gente tinha acabado de chegar ainda, não fazia nenhum ano que a gente estava aqui, a gente disse, não, vamos esperar, né, todos os processos. Primeira coisa, vamos nos legalizar. E aí foi toda uma demora em relação aos órgãos daqui, que é o órgão, mais especificamente o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem dá essa autorização de residência para os imigrantes. A gente só conseguiu a nossa residência em 2021, não foi? Setembro de 2021. Setembro de 2021. Ou seja, chegamos em 2019 e só conseguimos estar legalmente morando em Portugal em setembro de 2021. Eu em dezembro e você em setembro. Foi. Eu em setembro, né? Primeiro a minha entrevista, depois foi a dele em dezembro de Para 2021. vocês verem que é tão complicado o processo de legalização que eu consegui efetuar minha manifestação de interesse primeiro que ela. Foi. E ela conseguiu primeiro que eu. A residência, foi verdade. Só para vocês terem noção de como é muito Como complicado. é complicado. Tipo, em tese, se eu fiz primeiro, que a gente Na chegou, lógica, né? a gente chegou em outubro de 2019, quando foi em 6 de dezembro Já de tinha a 2019, manifestação, eu já tinha feito a manifestação de interesse, porque eu estava trabalhando, sabe? Mas... Que tipo, era, a manifestação, essa solicitação para ou morar seja, legalmente em no país. tese, a minha que deveria ter sido primeiro que a dela. Mas como o processo aqui é muito complicado... É um pouco maluco. E é um pouco maluco. As paciências Para uns também. vocês vão ver de uma forma e para outras pessoas de uma outra forma. Então não fique assustado quando acontecer isso, que isso é normal e faz parte do processo aqui. E assim. foi isso, a nossa residência só saiu em 2021 e em 2021 a gente já estava apto a fazer a nossa troca da carta de condução, que é a CNH do Brasil, né? Naquela altura, que hoje já é diferente, né? Aqui em Portugal as coisas mudam muito, assim, muito rápido. Então, assim, naquela altura, nós tínhamos que primeiro ter a legalização no país, ter o documento, que é a autorização de residência, para depois solicitarmos a troca da nossa CNH pela carta de condução portuguesa.
Agora não, agora todos os brasileiros que chegam, pelo menos atualmente é assim, nós estamos aqui em 2023, atualmente todos os brasileiros podem dirigir com a sua CNH do Brasil tranquilamente, que não tem restrição alguma e não tem limite de prazo até X tempo, não. Um acordo que foi feito e agora os brasileiros podem usar. Naquela altura a gente não podia. A gente não podia. Se fôssemos pegos dirigindo com a nossa CNH do Brasil, já depois de tanto tempo aqui, né, que tinha um prazo ali, que só poderia ser naquele tempo de turista, né, que é 3 ou 6 meses. Mas depois disso a gente não poderia, ia caçar, ia pagar multa, aquela coisa. Então tínhamos que, as etapas era ter nossa legalização, nossa autorização de residência, que conseguimos no final de 2021. E a partir dali fazer a troca da nossa CNH. Fizemos todo esse processo também, que também não foi rápido, foi algo que demorou uns 4 ou 5 meses, dependendo do IMT, que é o órgão aqui, tipo Detran, né? O IMT é que você fosse atendido, né? Isso. O órgão que vai lhe atender especificamente. Pode ser um órgão de um estado ou de um outro estado, que aqui é chamado de rápidos, distrito, né? Tem uns que atendem mais Tem uns rápido, que atendem mais mais rápido, lentos. é mais lento. E isso aí é que vai impactar no tempo de espera, né? Isso. Especificamente o meu foi de Vila Real. A gente estava cá no Porto. Mas teve que ser atendido pelo IMT de Vila Real. Eu fui direcionado para o IMT de Vila Real. Então, até como o meu foi na altura da pandemia, foi Vila Real que me atendeu. E nesse momento de pandemia, no momento que eu fiz a solicitação da troca, lá tinha menos demanda em Vila Real, menos demanda foi enviado para lá. E foi enviado para lá. Mas ocorreu tudo bem, né? Graças a Deus. A gente conseguiu estar com a nossa carta de condução portuguesa nas mãos ali no início de 2022. Mais ou menos isso, ali em fevereiro, março, mais ou menos, né? A gente já estava com a nossa carta de condução portuguesa. E a gente precisava da carta de condução portuguesa, porque eu já tinha carta no Brasil B, ele também já tinha a carta B, né, que é os carros pequenos, que aqui chamam os ligeiros. E para dar andamento ao nosso pensamento de ser caminhonistas, a gente tinha que classificar a nossa carta, né, para a categoria C e C mais E. Por quê? Porque aqui em Portugal, obrigatoriamente, você tem que fazer a C para depois fazer a C mais E, que é a carta do caminhão atrelado, que no Brasil chama-se a carreta, né? Muito conhecido pela carreta. E aqui é semi-reboque, no caso. Aqui chama semi-reboque. No Brasil, as pessoas que atuam nessa área, elas pulam categoria, elas pulam a C, né? Não é obrigatório fazer a C, faz a D e depois faz a E, que é a do caminhão. Aqui, quem chega e fez esse processo de pular, não vai conseguir trabalhar. Obrigatoriamente tem que ter a C. Isso eu estou dizendo hoje aqui em 2023, porque isso pode mudar. Aqui as coisas mudam muito. Muito constantemente. Né? Mas até agora a regra é a mesma. Para você trabalhar na categoria C mais E, que eles chamam que é a E do Brasil, que é a carreta, você tem que ter a C primeiro. Então a gente tem que fazer 2 classificações da nossa carta. Que era classificada B para C, fazer todo o processo de aulas teóricas, prova também, prova teórica e prova prática, e depois a CE. E a gente começou esse processo em julho de 2022, não foi? Sim. Começamos esse processo em julho de 2022, que era essa mudança de categoria da carta de condução, e começamos juntos, porque o nosso intuito é trabalhar juntos. Sim. Pelo tempo que a gente já tinha previsto, então não tinha como ser separado. A gente teve que fazer um esforço para que fosse junto. Porque nós estabelecemos metas, minha gente. A gente tem prazos assim, a gente né? X tempo. Em um determinado tempo, né? Para poder conseguir naquele determinado tempo. Realmente, mesmo sabendo que não iríamos começar juntos logo de imediato, né? Porque para ser caminhonista envolve vários fatores, entre eles é conseguir passar muitos dias fora de casa, né? Aqui o caminhonista, o caminhoneiro, como vocês queiram aqui chamam caminhonista, ele geralmente passa de 15, 20 a 25 dias, depende da empresa, isso depende vai variar do tipo de serviço, né? Porque aqui existe o tipo de serviço nacional que é no país, dentro do país. Existe o ibérico, que faz Portugal e Espanha. Isso. E existe o internacional que você faz praticamente a Europa toda. Praticamente a Europa toda. Você está aqui, então, daqui a pouco você pega uma carga na Espanha para levar para a França, ou para levar para a Inglaterra, ou para levar para a Alemanha, ou para levar, então assim... Cada tipo de serviço vai determinar a quantidade de dias que fica fora de casa. Você vai ficar fora de casa. No nacional, de geral, todo dia geralmente você está em casa, depende da empresa. Você pode um dia ou outro subir a Lisboa, né? e não conseguir voltar no mesmo dia, mas
No geral, tá em casa. No geral, você pode estar em casa todo dia, depende da empresa também. O No máximo ibérico, dia não. fora. O ibérico já não. O ibérico você vai fazer um ibérico ali, você pode estar uma Pode estar semana todo fim fora, de semana em casa, às vezes roda de É. segunda a sexta, no fim de semana tá em uma casa. semana fora, uma semana em casa. Uma Agora, semana em casa que eu falo, alguns não é dias. 5 dias, são Não, alguns dias. alguns dias. Passa uma semana rodando, passa 2 em Pois casa, é, depois... para ser claro. É. E o internacional, que era o nosso objetivo, muitos dias fora. 25, 20, 25, Vai de depende da 15, empresa. geralmente vai de 15 a 22 dias. Fora, 25. para depois Isso vai- vir em isso casa vai fazer oscilar uma aí. pausa aí, que é obrigatório ter que voltar em casa, mas isso aí a gente fala depois, né, das regras e tudo, né, da legislação. Mas aí depois volta em casa, fica 4 dias, às vezes até menos, às vezes até Isso estica um vai, bocadinho isso vai mais. variar constante a demanda, né? E o período que você vai estar atendendo a necessidade da empresa. Mas dependendo do período que você está e a demanda da empresa, você pode até ficar mais dias. Tipo, Pois é. especificamente no verão mesmo, geralmente se costuma ter uma demanda menor. Ou seja, tem uma tendência de você ter Fica menos carga e fica passar mais dias em casa. Exato. Ou até tirar Entendeu? férias, né? O pessoal tira muitas férias Tira agora, muitas nesse férias, período do verão, exatamente. que a quantidade de carga diminui. E mas Então, também isso- depois, quando volta Isso com são tudo. coisas muito específicas que vai variar de profissão. empresa para empresa, né? É. Então, Mas aí, sabendo disso, isso a gente tá dizendo para quê? Porque a gente sabia que a gente não ia começar os dois ao mesmo tempo, porque temos as crianças, temos a rotina de casa, temos família, temos os filhos, e a gente tinha que organizar isso muito bem, né? Porque até então só tínhamos nós aqui em Portugal, viemos e tínhamos aqui as crianças, não tinha quem deixar, não tinha nada. E aí a gente teve que organizar a vida, né? Ajustar tudo, ver quem viria, né? Quem é que gostaria de vir morar conosco, né? Nos ajudar nesse ponto, para a gente conseguir dar andamento com o nosso se organizar e planejamento. ter né? uma estrutura, pelo menos de apoio. Mas pra mesmo gente sem ter saber um quem é norte que ia vir nos ajudar, a gente já começou esse processo, como eu falei, em julho de 2022, da troca da carta. Juntos fizemos as aulas teóricas, né? Estudamos, fizemos a prova teórica juntos. Inclusive fizemos no mesmo dia a prova e passamos, não foi? No mesmo dia a prova teórica, depois iniciamos as aulas práticas. Passamos também nas provas práticas. E depois, como a gente ainda não tinha pessoa que ia vir, que ia nos dar esse suporte, aí a gente deu um distanciamento nesse processo. Ele continuou mais à frente, né? Em relação à categoria CE, que é da carreta, né? O semi-reboque. E eu não comecei logo. Eu disse, não, vou dar um tempo porque a gente precisa primeiro organizar aqui a vida. E aí ele já meio que emendou logo em seguida, já fez as aulas práticas da categoria CE, porque depois que você classifica a sua carta de condução para a categoria C, você já não precisa fazer parte teórica nem prova teórica, não. Para C mais E, não. Né? A C mais E, basta você fazer as aulas práticas, ou seja, você já vai pegar o outro caminhão, que é a carreta, que é muito maior, aquela coisa. Você vai praticar ali no caminhão, na rua, e fazer a prova prática, que também já foi feita, né? Ele já fez, também já concluiu esse processo, já está com a sua carta de CE na mão. Eu ainda estou no processo de fazer a prova prática da categoria CE, que é essa do semi-reboque, do caminhão atrelado. E após a categoria CE estar ok, você já tem a sua carta de condução com a categoria B, a C e a CE. Ainda tem mais um curso para se fazer, né? Aqui as coisas são bem apertadinhas, são muito organizadas. É o curso do CAN. É o curso do CAN, que é um curso de aptidão para motoristas. São um curso de aptidão para aqueles motoristas que vai exercer a atividade, né? É, Ou seja, trabalhar na exato. profissão. Essa Toda aqui é a sua pessoa profissão. que vai usar aquela condução de caminhão como profissão, obrigatoriamente ela tem que ter o CAN. É como se fosse uma especialização para você poder executar aquela Esse função. curso, a gente sabe que a categoria C seria para você conduzir um pesado só. O pesado seria tipo um caminhão toco no Brasil, É um veículo entendeu? único, né? Que é um veículo único. E C mais E, que seria categoria E no Brasil, né? Que aqui chama C mais E. Essa daí realmente você, que seria o Atrelado, você teria que que chama, né? São dois ser veículos. utilizado para o atrelado, que seria o caminhão, a carreta no Brasil. Carreta. Então, assim, para você fazer o curso do CAN, não necessariamente precisa ter a CE. Pode fazer só com a C. Só com a C você pode Se fazer. quiser já atuar, né? Só no Se caminhão quiser pequeno, já atuar faz no o CAN. caminhão tuco, entendeu? Que seria o pesado aqui. Já faz o CAN, Você já faz o CAN para poder atuar.
entendeu? E em seguida, cada um tem o seu planejamento, vai fazendo consoante O tempo que queira. o tempo Mas no que... nosso caso, como a gente já sabia que queríamos trabalhar com o CE, com o caminhão, né, a carreta, o atrelado, a gente disse, não, vamos deixar para fazer o cano final de todo o processo da carta, que foi o que foi feito, né? Eu, no caso, quando tiver já com a minha CE, vou ainda iniciar o curso do CAN, mas o marido já começou e já terminou, inclusive, né? já fiz o curso do CAN, hoje eu já tenho... Quer dizer, hoje eu já estou apto a iniciar a atividade, né? Isso. No segmento dos pesados. Eu já tenho o CAN, já tenho o meu Tacógrafo? cartão de saúde europeu, Sim. e já Tacográfico tenho também. o tacográfico, que antes era um cartão, agora já não é mais, vem gravado na própria carta de condução, né? Já tenho a residência. Tudo E que agora, precisa. não só a residência, tenho também Cartão de cidadão. o cartão cidadão, né? É. Então eu já tô apto a iniciar, na verdade, para ser claro para vocês. E agora, devido ao tempo que eu tô tendo aí, porque eu já acabei de sair da empresa, e devido ao tempo que eu tô tendo de disponibilidade, a gente precisa ocupar esse tempo. E eu já tô fazendo um outro curso, que é o curso do ADR. Ao decorrer, a gente vai transmitir para vocês, a gente vai fazer. Vamos falar um pouquinho vídeos, mais específico de cada para uma. vocês a coisas. Mas é isso. Pormenores. Deixa eu dizer o que é interessante, que nessa área de caminhonistas, quando a gente parou para observar, a gente viu como ela é vasta. E como parece assim, quando você faz uma graduação, né, uma formação superior, e tem várias especializações que você pode ir tirando, né, uma especialização aqui, outra ali, e é mais ou menos isso. A gente encara muito a profissão como isso. Nós nos especializamos como motoristas de caminhão grande, né, da carreta, do atrelado. E após isso, a gente ainda escolhe outras áreas. Esse curso, no caso, que é o ADR, é um curso de cargas perigosas, que é obrigatório ter caso o motorista queira conduzir caminhões de cisterna, que é aquele caminhão-tanque, chama no Brasil caminhão-tanque, né? Com combustível, com gasóleo, com oxigênio, produtos químicos. Então, assim, tem que ter esse curso. Então, ele já aproveitou esse tempo livre, que é um tempo, um espaço de tempo entre saiu da outra empresa, né? Já está disponível para a próxima que ele vai começar, que é realmente iniciando nessa profissão de caminhonista, mas já aproveitou esse tempo para fazer essa especialização do ADR, que estamos na fase aí, nesse momento. Hoje a gente queria hoje 20 de agosto de 2023. Exatamente. Agora, no final do mês, ele vai fazer já a prova do ADR, né? Que é concluindo essa especialização, para ele poder ter essa classificação aí para conduzir esse tipo de material. E eu estou aguardando a escola de condução marcar a minha prova prática do atrelado, da carreta. Então, muito provavelmente não, com certeza, ele já vai começar nessa área de caminhão muito em breve. E, importante dizer, nesse meio tempo, nós conseguimos organizar a vida nessa questão das crianças, né? Que era um ponto para a gente que pesava muito. Poxa, eu quero ir, queremos trabalhar, queremos, né, viver essa experiência, mas os filhos, as crianças, quem fica, quem organiza... Mesmo tendo a criança... Nossa criança já não é bebê, né? Mesmo ela já tendo estrutura, especificamente, já consegue ir à escola, né? Então, a gente precisa ter... Toda criança precisa ter uma supervisão ali. Mesmo ela tendo autonomia de se deslocar. E os pais querem alguém de confiança, né? A gente não queria simplesmente pagar uma pessoa para deixar. Quem é que eu vou pagar uma pessoa para deixar para morar e colocar dentro da minha casa para cuidar? Porque não é só cuidar, é acompanhar, é a questão de dar banho, é a questão de fazer comida, é a questão de tudo. Então, assim, a gente precisava realmente de alguém que nos ajudasse muito, alguém que amasse nossos filhos. E graças a Deus, Deus é perfeito e faz tudo tão bem planejado na nossa vida, né? Às vezes a gente fica nas incertezas, nas dúvidas, sem saber o que será o dia de amanhã, mas já tem tudo traçado, planejado por Ele. E a minha mãe veio esse ano, né? A avó das crianças está aqui conosco, está morando. Veio minha mãe e a minha prima, estão morando conosco. E graças a Deus a gente tem esse apoio delas. Hoje elas vão permanecer aqui conosco. E a gente fica mais tranquilo para poder ir em busca desse nosso sonho, em ir, né, trabalhar e ficar com a mente mais tranquila um pouco. Então a gente está nessa fase agora de, né, organização, minha mãe pegando o ritmo de casa, das crianças, como é que a gente vai organizar essa parte. Marido vai para a estrada em breve.
Logo a seguir. Logo a seguir, e como a gente acabou de dizer, fica muitos dias fora, então tem toda essa questão de adaptação, né? Eu já não tenho papai em casa toda noite, aí eu sei que as crianças vão sentir falta, papai que levava para a escola, papai que buscava, aquela coisa, então assim, vai ficar fora um tempo. E depois vai ser também uma forma de preparar eles, porque depois a mamãe também vai. Tem Então que depois haver um sacrifício, né? Ao é, início sempre tem que haver um sacrifício. e Não a pode gente ser conta diferente. muito que esse sacrifício seja válido, né? Que seja bom, que seja algo que nos traga frutos mais na frente, né? A gente não fala só de dinheiro, porque às vezes a pessoa pensa, ai, tá indo. Também, porque vivemos num mundo capitalista e quem é que não precisa de dinheiro? Todo mundo precisa. Todo mundo precisa de recursos para suprir Aquela a nossa demanda, a necessidade, né? necessidade, comer, vestir, ter uma casa Mas nada confortável e que tudo, né? seja além de ser melhor que ninguém, Não, né? não. A gente vai pela linha de realmente dar uma qualidade melhor de vida É. para os nossos, né? E planos, né? Todo mundo tem planos na vida, né? A gente veio para Portugal meio assim com três malas, acho que foi uma de 23, duas de 10 quilos, né? Deixamos tudo para Pois. trás e viemos ali, mas aquelas malas ali não continham só roupa e sapato, continham muitos sonhos, né? Muitos sonhos, muitas coisas a serem realizadas. Entre elas é ter a nossa casa, por exemplo, né? Ter uma casa própria. E a gente almeja isso, a gente ainda não tem isso, a gente ainda está nessa parte de organização da vida e tudo. E a gente conta muito que essa nova profissão venha nos proporcionar essa realização de sonhos que a gente almeja, né? Então, estamos aí já nesse processo, ou seja, deu para vocês perceberem que não é do dia para a noite, foi uma decisão tomada aí desde 2020, olha, já estamos em 2023, final praticamente, né? Estamos em meio, agosto de 2023. Mas é algo que a gente colocou tanto como objetivo que a gente não deixou de pensar nisso em nenhum momento. Nesse tempo todo, nesses anos, trabalhamos de diversas coisas, mudamos de empresas, né? Mudamos de emprego, mas sempre com a mente naquele objetivo final que era trabalhar como caminhonista. Nunca esquecendo, né? Assim, na O verdade, foco. quando eu fiz aquele meio que a gente faz um planejamento e faz uma pré-visualização do que a gente pode prever. encontrar aqui, né? É que nem na faculdade, quem faz faculdade, que paga uma cadeira, sabe como é que funciona. Tipo, às vezes você vai fazer, tem o TCC para apresentar, você tem que tomar decisões se você vai ser Qual de forma tema, o que é, bibliográfica qual o ou tema, não sei o que, qual em a forma que eu vou lógica. fazer, pesquisa. Então realmente planejar e ver, traçar, né? Traçar como é que eu vou chegar ali. Então, mesmo assim, antes lá no nosso planejamento, eu cheguei a enxergar o tipo da profissão do caminhão. Só que ali ainda não estava, eu não estava agarrado a ela. Porque a gente tem que vir de forma flexível. A gente não pode vir com foco, não, eu vou trabalhar em uma profissão. Não. Aqui você tem que ser flexível. Muito, muito, sabe? muito. Então eu vim aberto, eu vim de forma aberta, mas também não vou mentir que já cheguei a visualizar. Eu aceito esse trabalho, eu aceito aquele outro, porque pesado, né? a gente precisa se manter, mas sempre com foco naquele outro que a gente sabia que queria. Foi aí que naquele momento da pandemia que o que eu já tinha pensado antes, só se reforçou ali. A reforçar mais e foi aonde veio a nossa decisão. Né? Faz parte da nossa trajetória e do nosso dia a dia, né? A gente, muitas vezes, por mais simples que seja a decisão, a gente precisa tomar para poder saber aonde queremos chegar, né? Por mínimo que seja o seu objetivo. Então, esse é o nosso pontapé inicial, é o nosso primeiro vídeo para vocês entenderem como é que nós chegamos até aqui, né? Em que estágio nós estamos, para a partir daqui vocês poderem acompanhar muitas outras coisas, porque tem muita coisa para acontecer, né? Então, os próximos vídeos provavelmente serão contando um pouco desse processo de tirar a carta mais detalhadamente para vocês. Em breve, o marido vai para a estrada, realmente, e aí é que vai ter muitos vídeos mesmo, porque o nosso intuito é mostrar a nossa vida na estrada, como diz o nome do nosso canal. Vou estar podendo partilhar aí com vocês aí, eu não sou tão... Ele é modesto, mas ele é comunicativo. Tão efetivo onlinemente, mas eu vou tentar. Nós temos nós temos a nossa rede social no Instagram, que vocês também podem nos acompanhar por lá, né? Porque lá a gente posta muito em tempo real as coisas, né? O meu Instagram é Ró na Estrada. E o meu é Zé
Brito na Estrada. José Brito na Estrada, exatamente. A gente vai deixar aí para vocês aí. Vamos deixar para vocês acompanhar a gente por lá também. E vamos ter o nosso Instagram oficial aqui junto com o canal, que é o Instagram Nossa Vida na Estrada. Nele a gente vai tentar colocar mais informações só sobre a vida na estrada, só sobre o caminhão. No nosso pessoal, assim, o Ró na Estrada, Zé Brito na Estrada, a gente mostra o dia a dia mesmo, a gente mostra o nosso amanhã, tarde, noite, e aquela coisa mesmo de mostrar o dia a dia. Mas se vocês puderem seguir os três, será ótimo. Será ótimo ter vocês acompanhando aqui a nossa trajetória. Será ótimo receber as mensagens de vocês e as dúvidas também, caso vocês tenham, né? A gente está aqui. Alguma dúvida, não. Uma das coisas que a gente sempre disse desde a época da imigração era que a gente sempre queria ajudar pessoas que queiram fazer aquela mesma trajetória de forma que não pese tanto para elas. Ou seja, quando alguém passa por um caminho e sabe onde é que estão as pedras, por que não dizer para quem vem logo em seguida, ó, tem uma pedra aqui, não faz assim, né? Para que as pessoas não tenham a dificuldade que a gente teve, né? A gente passou por muitas dificuldades e de forma, assim, gratuita, sem cobrar nada, mesmo assim, de bom grado, a gente sempre quis ajudar. E foi o que a gente fez em relação à imigração, principalmente. Ajudei muitas pessoas a chegar aqui também, né? Orientando, dizendo o caminho. E a gente pretende seguir essa mesma forma com o caminhão. Porque a gente sabe que tem muita gente que está nesse planejamento, que também tem essa meta de vida, esse objetivo. E mostrar a nossa realidade, mostrar a nossa história, mostrar como é que a gente chegou até aqui, mostrar o nosso dia a dia e tentar orientar para dizer como é que vocês podem seguir, também é o nosso objetivo através desse canal. Espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem com a gente, né? Nesse período todo. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, esse canal é nosso, mas é principalmente de vocês. Mandem perguntas para tirar dúvida, a gente vai responder sempre que puder. Se não quiserem mandar as perguntas aqui no YouTube, geralmente no YouTube a gente não fica acompanhando muito as mensagens, a gente vê muito mais pelo Instagram. Então vocês seguem lá no nosso canal do Instagram, mandam um direct que a gente responde para vocês. Ela vai deixar aqui o arroba. Deixa aqui o arroba do nosso Instagram. E ficamos muito felizes com a abertura desse canal. Segue lá e acompanha que a gente vai estar Segue e acompanha a nossa vida na estrada. Segue e acompanha a nossa vida na estrada. Vem com a gente na boleia do nosso caminhão. Vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.